Hoje nós queremos falar com você sobre o poder de contar a nossa própria história. Não contar para outros, mas contar para si mesmo. Contar a sua própria história para si mesmo. Você saber qual é a sua história. Se eu falasse para você contar a história da sua vida para mim em 1 minuto, ela seria tragédia, comédia ou inspiração? O que eu sentiria depois de 1 minuto? Meu Deus! Ou, engraçada a sua vida. Ou então, puxa, quero ser igual a você, quero ter essa mesma força que você teve. O que eu sentiria? O que alguém, qualquer pessoa te ouvindo, sentiria ao ouvir a sua história? Você deve saber que você já tem a sua história aqui na sua cabeça. E você, todos nós, nos contamos a nossa história. Já temos a nossa história programada na nossa cabeça desde criança. Você já deve ter percebido que nós, o ser humano de forma geral, é ligadíssimo em histórias. Antes da gente falar, ler ou escrever, a gente já estava sintonizado nas histórias que os nossos pais nos contavam quando criança. Contar histórias para criança antes de dormir é um momento célebre de qualquer pai e mãe. Por quê? Porque o filho adora ouvir histórias, a criança adora ouvir histórias. Nós fomos programados para ouvir histórias, para sintonizar, para nos engajar com histórias. E não é só criança, começa lá na infância e vai até o caixão. Nós todos temos essa programação dentro da gente. E no momento que você ouve uma história, você logo acende o alerta para prestar atenção. Se eu falar para você assim, se alguém fala para você assim, olha, um brasileiro, um argentino e um americano entraram no Templo de Salomão. Você quer saber o quê? E daí? O que aconteceu? E por que 3 nacionalidades? Quer dizer, o cérebro logo acende quando você ouve uma história. Era uma vez. Porque nós fomos programados para isso. Você vê a própria Bíblia, a palavra de Deus, Jesus usava muito de recursos, de parábolas, histórias para poder comunicar a sua mensagem. Por que ele usava histórias para comunicar? Porque ele sabia, numa época em que não tinha vídeo, que não tinha tela, que não tinha acesso a livros, ele tinha o quê? Ele tinha só o cérebro e a atenção das pessoas, a boca e os ouvidos. Então, o meio de comunicação mais eficaz foram as histórias, as parábolas, que até hoje nos ensinam tanto. Então, nós fomos criados para estar ligados em histórias, porque o nosso cérebro, ele não apenas computa dados, fatos isolados. O nosso cérebro não atenta apenas para acontecimentos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. O nosso cérebro, a nossa mente, ela pega os fatos que aconteceram como pontos e vai ligando os pontos e vai criando uma história com esses fatos. Todos nós somos assim. Você pega 2 irmãos, podem até ser gêmeos, que tiveram uma infância difícil, problemática. E um pode dizer assim, eu sou quebrado por causa da minha infância. Eu me tornei quem eu me tornei porque eu sofri assim, assim, assim na minha infância. Por isso eu sou uma pessoa quebrada.
E o irmão dele que passou pela mesma coisa pode falar: eu sou forte por causa da minha infância, por tudo que eu passei. A mesma história, duas pessoas diferentes, aliás, duas experiências, mesma experiência, duas histórias diferentes por duas pessoas diferentes. Porque o que importa para a gente, mais do que o que aconteceu, é o que eu conto para mim mesmo sobre o que aconteceu. O que importa para você, mais do que a história da sua vida em termos factuais, mais do que os acontecimentos da sua vida, o que mais importa para você é o que você atribui aos acontecimentos da sua vida. Qual o sentido que você dá, o significado que você dá a tudo que lhe aconteceu. Então hoje nós vamos falar mais sobre esse poder de contar a própria história e você entender por que isso é poderoso. Porque todo mundo tem uma história, nós todos temos uma história geral, né? Uma história chefe, podemos dizer assim, a história da nossa vida, do nascimento até o presente. Todos nós temos uma história geral, mas debaixo desse arco de uma história geral, nós temos várias histórias menores, capítulos, acontecimentos, debaixo dessa história de vida, que incluem a história da infância, a história de como você era na escola, que tipo de aluno você era, a história do seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, a história de encontros românticos que você teve, bons e ruins, paixões e rejeições que você sofreu, a história de vocês como casal, como vocês se conheceram. Nós nos conhecemos assim. Às vezes os casais sentam na nossa frente pedindo aconselhamento e muitas vezes a primeira coisa que sai da boca de um deles é: Renato e Cris, a gente já começou o nosso relacionamento tudo errado. Pronto, eu já sei que vem coisa ruim daí para frente, porque eles mesmos já enxergam a história deles como um erro. E às vezes aconteceu realmente muitas coisas erradas, mas nós entendemos, nós temos visto que é muito difícil para uma pessoa que conta para si uma história de tragédia, uma história de erros, uma história onde ela é a sofredora, onde ela é a vilã, ou o outro é o vilão. É muito difícil para essa pessoa sair da sua situação sem primeiro mudar a sua visão da sua história. Muito difícil. Por quê? A razão porque as histórias são poderosas, é um mecanismo poderoso para nós, é porque nós tendemos a cumprir o papel na história que nós imaginamos. Se eu me vejo como um coitado na história da minha vida, então eu vou agir como um coitado. Ninguém que se acha um coitado vai agir como um valente. Se eu me acho um coitado, se a minha história é a história de um coitado, então eu vou agir como um coitado. E assim por diante. Então todos nós precisamos aprender esse poder na nossa vida, porque a palavra de Deus ensina: como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Como ele pensa, assim ele é. Ou seja, o que eu penso, eu transformo em realidade. Então vamos entender mais sobre isso. Você cria um personagem, na verdade, porque nós criamos, né? Quando nós contamos uma história, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um personagem. Então, se a pessoa passou por uma situação difícil na infância, então, e ela se conta a história como: eu sou fruto daquilo que aconteceu e por isso eu sou assim, assim, assim. Então, ela é esse personagem que tem esse backstory, né? Que tem esse pano de fundo, esse pano de fundo de uma pessoa que sofreu muito e hoje vive ainda arcando com as consequências do que aconteceu lá na infância. Então, por exemplo, eu sempre falo para vocês aqui que eu tive uma família estruturada, né? E realmente eu tive uma família estruturada.
A minha infância foi muito boa, mas é porque é a forma como eu vejo a minha infância. Porque talvez uma pessoa que tivesse esse olhar de vítima não ia falar o mesmo da minha família. Por quê? Porque na minha infância eu não saía, eu não tinha amizades, eu não tinha, a gente não tinha, assim, vida social. A gente não tinha, não participava de nenhum esporte, não tinha nada fora de casa. Era casa, igreja, igreja, casa e escola. Só que eu ia na escola, não tinha nem, só ia lá estudar e voltar para casa. Não tinha nada além disso. Para muitas pessoas, isso aí é uma vida em uma bolha que a pessoa, coitadinha dela, ela não viaja, ela não conhece o mundo, ela não namora, ela não sai, ela não curte a vida. Para muitas pessoas, viria a minha vida como uma vida triste. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que eu fui protegida de muitas coisas ruins. Então, eu não tive namoros, eu não namorei, né? O Renato foi meu primeiro namorado. Então, eu vejo assim, puxa, Deus me guardou. Eu não tive meu coração partido. Eu não sofri rejeição. Eu não sofri traição. Eu não errei. Eu não fiquei lá, né, passando pelo que muitas meninas da minha idade passavam. Então, eu lembro que eu me contava essa história. Já na escola, antes de conhecer o Renato, na escola, eu via as meninas saindo, às vezes perguntavam para mim, você não sai, você não vai, né? Naquela época não era balada, era outro nome, nem lembro agora. Discoteca, eu acho, né? Acho que nessa época era discoteca. Você não sai, você vê como é que eu sou velha. E eu lembro que eu não sentia vontade de ir. Eu olhava para a vida delas e eu falava assim, olha só como elas são tristes. Toda hora tem um namorado, está sempre triste porque perdeu, né? Ou fica se vingando do namorado, conseguindo outro. Então, eu observava a vida delas e eu olhava, poxa, eu não. Deus está me guardando, Deus está caprichando. Eu não estou me colocando num lugar de perigo, onde muitas pessoas erram. Eu estou guardada. Então, era a forma como eu vivia. Então, até hoje, sempre quando eu falo da minha infância, eu falo com muita alegria, muito orgulho. Porque é a forma como eu conto a minha história. Você esqueceu de falar que o seu pai era ausente. Hã? Seu pai era ausente. Meu pai era ausente. Meu pai não contava historinha antes de dormir, minha mãe também não. Né? Nós sofremos bullying na escola, eu e minha irmã, nós sofremos bullying na escola. E nem por isso aqueles bullying me fizeram uma pessoa traumática, né, traumatizada, e assim, hoje eu me... Não, sabe, a gente naquela época era assim, não, isso aqui é normal. A gente via que bullying era normal entre crianças, na minha época. Né? Então assim, tá vendo? Esse menino fica implicando, é porque ele gosta de mim. Era assim que a gente via, né? A gente contava assim, hoje não. Hoje muitas pessoas falam, dá o bullying, tá vendo? A menina vai crescer com trauma, e a menina realmente muitas vezes cresce com trauma. Mas a gente via as coisas de uma forma diferente. Então, meu pai não estava em casa, ele não saía com a gente, ele não ficava conversando ali, não tinha isso. E nem por isso, para mim, ele foi um mau pai. Por quê? Porque a minha mãe, ela falava para mim assim, seu pai está na igreja, ajudando as pessoas. Seu pai está agora fazendo programa. Seu pai mais tarde, de madrugada, vai fazer programa de rádio.
Por isso que ele tem que descansar. Vocês ficam quietinhos, porque eles têm que descansar. Então a gente entendia isso. Então meu pai, puxa, ele é o meu herói. Meu pai é meu herói, olha só, ele ajuda outras pessoas. Então eu não me sentia desvalorizada, mas era a forma como a gente via isso. Algumas pessoas no meu lugar, talvez, ficariam revoltadas com o pai, com a mãe. Puxa, eu não tive o que as outras meninas da minha idade teve, eu não fui para os lugares que outras meninas foram, eu não fiz faculdade, eu não fui... Eu não vejo assim. Então, eu não vejo que faltou. Tudo aquilo que eu não tive, que outras da minha idade tiveram, não me fez falta. Até hoje não faz falta. Inclusive, eu me sinto privilegiada por não ter passado por muita coisa. Porque eu vejo que Deus me guardou. Então, é a forma como eu vejo. Então, a minha infância, eu sempre falo, eu tive uma ótima infância. Eu amei a minha infância. Nós vivíamos dentro de um reino, como se nós estivéssemos dentro da arca da aliança. Uma bolha que me guardava, que me deixava ser uma criança. Então, eu posso me identificar com isso, porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem sobre suas histórias de uma forma muito negativa. Sabe, eu passei por situações difíceis? Passei. Minha irmã nasceu com problema, eu tive que ficar com a minha avó. Os primeiros 2 anos da minha vida eu tive que ficar com a minha avó, não pude ficar com a minha mãe, porque a minha mãe tinha que ficar levando minha irmã nos hospitais. Não fiquei contra minha mãe, nem minha irmã. Mas poderia ficar assim, tá vendo? Eu sou assim porque, poxa, eu tinha lá a bronquite asmática, minha mãe nunca fez tratamento para mim, só para Viviane, só a Viviane tinha tudo, eu não tinha nada. Eu poderia olhar assim, mas eu não olhei. Mas muitas pessoas preferem olhar assim. Preferem olhar para o que elas não tiveram, preferem olhar para aquilo que elas sofreram e ficarem ali, paradas naquilo ali. Olha, eu sou assim por causa daquilo ali. Eu não tive um pai presente. Então, hoje eu sou assim porque eu não tive um pai presente. Elas não pensam assim, peraí, realmente, talvez o pai não foi legal. Mas não foi legal por quê? Porque ele cometeu um erro. Meu pai e minha mãe erraram. Eles tiveram lá um momento de intimidade, não prepararam, não estavam prontos para o casamento. Eu nasci. Eu não vou fazer o mesmo que meus pais. Mas em vez da pessoa olhar assim, eu não vou fazer o mesmo, vou ser diferente, e eu entendo que pessoas cometem esse erro. Não, elas ficam com raiva da mãe, raiva do pai, né? E aí fica contando essa história. Eu sou assim, tá vendo? Eu nunca tive uma família, eu nunca tive uma mãe, eu nunca tive meu pai. E aí elas se tornam essa personagem rebelde, revoltada e amarga. E aí realmente fica difícil. Então, isso é um fato, que o poder de contar a história, né, de nós entendermos a nossa história, ou a história de qualquer pessoa, do jeito que a gente quiser, está exatamente aí. Qual é o poder de contar a história? Eu posso enxergar a minha história e entendê-la do jeito que eu quiser. Posso entendê-la do jeito certo ou do jeito errado. Posso olhar o lado bom, posso olhar o lado ruim. Entender o que Deus pode fazer com aquela história e o que o diabo pode fazer com aquela história. Eu tenho essa caneta, digamos, na minha mão. Deus nos fez todos autores. Sim, nós somos autores, quer você goste de escrever ou não. Não falo de escrever livros, eu falo de você poder entender a sua história e definir quem você é dentro dessa história. Então,
Você pode ignorar esse poder e ser vítima dele, ou você pode tomar conta desse poder. Nós vamos mostrar um exemplo na Bíblia para você, muito poderoso sobre isso. Jesus um dia encontrou um homem que já estava paralítico há 38 anos. Imagine, naquela época não tinha cadeira de roda, não tinha nenhuma facilidade que existe hoje, acessibilidade, nada disso. Era paralítico, normalmente o paralítico era mendigo também. Podia trabalhar, ninguém podia ficar carregando, ele tinha que ficar ali esperando alguém dar uma esmola. Então, ele ficava na beira de um tanque, onde havia uma lenda que dizia, olha, os doentes que estiverem aqui nesse tanque, quando um anjo descer e agitar as águas, o primeiro a entrar vai ficar curado. Um jogo impossível dele ganhar, se ele era paralítico, concorda comigo? Como é que o paralítico ia ser o primeiro a entrar na água? Não dava. Jesus então chegou ali um dia, olhou para esse homem e fez uma pergunta para ele. Olha só a pergunta que ele fez. Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Preste atenção de novo na pergunta de Jesus. Essa pergunta tão direta, 3 palavras, tão curta, merecia uma resposta ainda mais curta. Não é verdade? Uma pergunta simples. Você quer ficar são? Você quer ficar curado? O homem só precisava dizer o quê? Sim. É o que eu mais quero. Mas ele tinha que complicar uma pergunta simples com uma resposta complicada. Ele tinha que responder, não ouvindo a pergunta de Jesus, mas ouvindo o quê? Por que ele respondeu essa resposta complicada? Porque a voz na cabeça dele, a história na cabeça dele, que ele devia estar ouvindo, eu não sei se ele estava ali há 38 anos, mas com certeza muitos anos ele estava ali. A voz que ele ouvia na cabeça dele, recorrentemente, era essa voz. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Toda vez que eu tento, alguém vai na minha frente. Quer dizer, quando ele encontrou Jesus e a oportunidade de ficar curado, ele não ouviu a voz de Jesus. Ele não ouviu, ele ouviu, mas não entendeu, porque a voz na cabeça dele era mais alta do que a voz de Jesus. Por isso ele nem conseguiu responder a resposta, a única resposta que ele precisava dar, que era mais óbvia, era sim. Ele não conseguiu dar essa resposta. Normalmente é uma pergunta que não tem como ele fazer nada a respeito. Então a pessoa fica contando uma história que normalmente é assim, já era para você. Então, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de ficar comigo, ninguém. Então é assim, eu não posso fazer nada, porque ninguém quer. Então não adianta eu tentar, Olha como eu sou impotente, olha como eu não posso fazer nada. É isso. Na história dele, ele era o quê? A história dele era tragédia, comédia ou inspiração? Tragédia. Ele era não o vilão, ele era a vítima. Coitado de mim. Olha só. Era como ele se enxergava. E você, a mesma coisa que acontecia com ele, acontece com todo mundo. Porque ou você se enxerga, por exemplo, a gente já ouviu, é comum ouvir, eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Uma coisa que você não pode escolher para a sua vida. Ele não pôde escolher se foi paralítico ou não.
Mas você se apoia num fato que você não pode mudar, como se aquilo fosse uma prisão que você não pudesse mais sair. Eu fui fruto de uma gravidez indesejada, eu fui fruto de uma traição, eu aquilo. Então quer dizer, isso, então para você entender por que eu sou assim, é assim que acontece na minha vida. Por isso eu ajo dessa forma. E muitas vezes a pessoa faz terapia, vai num psicólogo, nada contra. Mas ela, por melhor que seja o psicólogo, por melhor que seja a terapia, ela pode até entender por que ela é assim, mas aí ela chega num limite, ela bate numa parede, onde o máximo que ela aprende é: você agora tem que aceitar que você é assim. E se tentar lidar com esse fato que você é assim. Ou seja, não há uma previsão, uma ferramenta, uma chance, uma esperança de que apesar disso, você pode ser uma pessoa vitoriosa. Você pode, na verdade, até usar isso como combustível para você ser uma pessoa muito melhor. Você tem a caneta na sua mão. Você pode mudar essa história. Você pode dar um twist na história. Você pode dar uma virada na história, como naquelas novelas, filmes que você, no final, dá uma virada que você... Eu não esperava por isso. Mas você pode. Porque você é o autor. E você faz o que você quiser com o dado, com o acontecimento da sua vida, você dá o sentido que você quiser. Porque não existe lei que impeça você de você interpretar o que aconteceu com você da forma que você quiser. Não existe. É você que dá esse significado. Então, ou você acredita na história ruim que te contaram, que você mesmo se contou, coitado de mim, e essa voz fica mais alta na sua cabeça do que a voz de Deus, ou você decide silenciar essa voz e ouvir qual é a história que Deus tem para contar sobre a sua vida. Você pensa que você é um resultado apenas, né? Acabou ali a fórmula, já deu o resultado, é isso que eu tenho que viver, eu tenho que aprender, eu tenho que me adaptar a ser essa pessoa. Então você olha para outras pessoas que você admira e você pensa assim: mas eu não sou ela, eu não sou ele. Não, nós não estamos falando que você tem que ser como as outras pessoas, mas você pode fazer o que ele fez, o que ela fez. Por que não? Por que não? Sabe? Eu falei da minha infância aqui um pouquinho. Teve uma história que eu contei para mim que me atrapalhou muito no meu casamento. Porque nessa infância legal que eu tive, como eu não precisava desenvolver amizades, eu não tinha vida social, eu me tornei uma menina muito tímida, né? Então, eu me casei com o Renato e a história que eu contava na minha cabeça para mim mesma é que eu era uma menina tímida. E eu ouvia as pessoas falarem: a Cristiane é tímida. A Cristiane é muito tímida. Nossa, a Cristiane é muito tímida. Então, ficou bem assim, oficial. Eu sou tímida. Eu sou tímida, então não conte comigo para nada, porque eu não sei falar na frente das pessoas, eu não sei fazer nada, estar na frente de nada, porque eu sou tímida. E por 12 anos, essa insegurança, né, porque a timidez é uma insegurança, atrapalhou o meu casamento. E eu não sabia, né? Então eu pensava assim que, não, eu sou o resultado, eu nasci tímida. Então, não tem como mudar isso. Então, quando ele falava para mim: por que você não vai lá e faz alguma coisa? Eu não faço isso, eu sou tímida. Eu era tímida. E aí, quando Deus, né, misericordioso, maravilhoso, me abriu, né, a mente, abriu a minha cabeça, que eu estava muito fechada, e me chamou, me falou: vai lá e faz alguma coisa. E eu entendi que ele estava falando que eu podia fazer, que eu tinha que vencer aquela timidez, que eu tinha que ultrapassar aquele jeito que era meu, né, meu pet. Eu não sou mais tímida.
Eu estou aqui falando com vocês, se vocês vissem, se vocês me conhecessem há 30 anos atrás, né? 30 anos? 20 anos atrás, vocês não iriam reconhecer a Cristiane. Essa não é a Cristiane. Vocês não iam reconhecer. Mas porque eu parei de me contar essa história. Eu parei de falar assim, eu sou tímida. E eu falei, não, se Deus quer que eu faça alguma coisa, eu não vou poder me limitar mais pela minha timidez. Então eu vou vencer essa timidez. E eu comecei a me contar uma outra história. Deus me escolheu. Deus quer me usar. Deus vai me usar. Deus vai falar através de mim. Deus vai me usar para ajudar outras mulheres. Então, essa história que eu comecei a me contar... Mudou Não só a minha, o meu casamento. Tem ajudado vocês. Tem saído muitas coisas dali, né? Tem dado muitos frutos. Mas você vê que foi a forma como eu me enxergava. Se você pensar, né, o diabo sabe desse poder de contar histórias. E ele usa isso também muito bem. Porque se você pensar lá no início de tudo, quando ele enganou Eva usando uma história. Ele não enganou Eva colocando uma arma na cabeça dela e falando, você vai lá e come aquela fruta agora que eu estou te mandando, senão você vai ver só. Ele não fez isso. Ele não fez lá um feitiço, enfeitiçou Eva e ela saiu de si em transe e foi lá sozinha e, né, enfeitiçada e pegou o fruto. Não. Tudo que ele precisou fazer foi pegar a verdade, a verdadeira história do que Deus tinha falado para Adão e para Eva a respeito daquela árvore e distorcer um pouquinho, mudar um pouquinho a história, dar um novo olhar. Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui do jardim, e ela, não é nenhuma árvore, é só aquela ali no meio, porque ele disse que no dia que a gente comer a gente vai morrer. E então o diabo falou para ela, não é bem assim. É que Deus está tentando esconder alguma coisa de vocês. Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Se vocês comerem dessa árvore aí, vocês vão ser iguais a Deus. Então Deus está tentando esconder alguma coisa de vocês, proibir vocês de alguma coisa. Mas se vocês comerem, na verdade vai ser bom para vocês. Quer dizer, pegou a verdade, misturou com a mentira, distorceu um pouco, entregou a história bem contada, mexendo com o quê? Com a curiosidade, mexendo com o desejo, igual ele quis, né, ser igual a Deus. Lúcifer quis ser igual a Deus e virou o diabo. Ele passou o veneno para ela e ela acreditou na história e caiu. E olha o que a gente paga até hoje por causa de uma história que ela acreditou. Compreendeu? Então o diabo sabe desse poder e ele também pega pontos da sua vida, ele pega pontos da sua história, do seu casamento, do seu passado, e ele distorce aquilo e entrega para você de uma forma envenenada. E fala para você, olha, está vendo? Você nunca vai ser feliz. O seu casamento não tem mais jeito, seu marido nunca vai mudar. Olha, sua mulher, ela te trai, com certeza ela te traz, ela só está com você por interesse. Ele pega dados assim, soltos, e cria uma narrativa, entrega para você sem nenhuma base, ou com meia base, meia verdade, para ficar mais convincente. O diabo normalmente não trabalha com a mentira descarada, ele trabalha com a meia verdade, e ele entrega para você, e você sem questionar, sem passar aquela história pelo crivo do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, você cai e você, pronto. Ele não precisa botar uma arma na sua cabeça, ninguém precisa fazer macumba para você, você não precisa de inimigos, você mesmo faz o resto. Porque você entra no personagem. Ah, se a minha esposa está comigo só por interesse, então, quer saber?
eu vou guardar as coisas, eu vou separar as contas aqui, vou guardar o dinheiro, vou botar os meus bens no meu nome, não vou nem falar para ela. Você entra no personagem porque você pensa assim, um dia ela vai me dar um golpe, um dia ela vai embora e vai me dar um golpe. E você entrou ali e você começa a gerar uma desconfiança que às vezes não havia dentro do relacionamento. Ah, meu marido, ele fica olhando para outras mulheres, ele não me acha bonita e tal. Então você entra no personagem da esposa mal amada e reclamona, que fica chamando atenção, que fica cobrando atenção e vira chata sem você ser. Por quê? Porque na sua cabeça você acha que seu marido acha todas as outras mulheres interessantes e você não. Então o problema está aí. Nós entramos no roteiro, nós entramos no personagem segundo está lá na história. E se você não tomar a autoria da sua vida em mãos e trazer Deus para escrever essa história junto com você, você vai continuar sofrendo, pagando o pato. Compreendeu? Então, o que você tem que fazer com essa informação? Bispo, o que eu faço com isso amanhã de manhã, quando eu acordar? O que eu faço? Você faz o seguinte, comece a pensar, comece a notar mais as vozes a sua voz na sua cabeça. A voz que você fala para você. Você vem aqui, a gente fala para você. Deus usa a boca de quem estiver aqui para falar para você. Você quer ficar bom? Você quer ter o seu casamento restaurado? Quer ser feliz? Quer ter paz? Quer isso? Quer aquilo? Como Jesus perguntou para o paralítico. Quer ficar curado? Você ouve a palavra aqui, mas daí na sua cabeça você fala, mas para mim é meio complicado, é meio difícil. Talvez para outras pessoas aqui, mas para mim... É fácil vocês falarem, porque vocês não sabem o que é viver na minha pele. Então, a sua história é essa. Você está contando essa história. Na minha pele, né, a Bíblia não serve para mim. A palavra de Deus não pode me mudar. Ela não pode me lavar, não pode me limpar. Jesus não pode me transformar em outra pessoa. Não, porque a minha história é diferente de todas as outras. E ninguém consegue te convencer do contrário. Ninguém. Porque você já ouve isso como um disco riscado na tua cabeça. Isso está gravado na tua cabeça. E para quebrar isso, você primeiro tem que identificar isso. Você tem que identificar que você abraçou a história errada para a sua vida. Você tem que identificar isso. E falar, é verdade. Eu sempre me vi assim, desde criança, não sei de onde veio isso. Ou então eu sei de onde veio isso, mas eu nunca questionei, nunca achei que eu podia ser diferente. Eu sempre disse, esse é o meu jeito, não vou mudar, nasci assim, vou morrer assim. Sempre abracei isso para a minha vida. Você tem que notar qual é a voz que fala mais alto na sua vida. Se é essa voz dessa história ruim que você se conta, ou se a voz de Deus tem sido mais alta para você. Você tem que identificar. Primeiro você identifica as vozes das suas histórias ruins. Uma vez identificando, então você tem que começar a questionar essas vozes, combater essas vozes e dizer, peraí, não, eu não preciso morrer assim. Eu posso ter nascido assim, mas eu não preciso morrer assim. Não, peraí, se teve jeito para o casamento de fulano, Beltrano, eu vejo tanto testemunho aí de casais piores do que eu e a minha esposa, eu e o meu marido, por que o meu casamento não pode ser restaurado? Em vez de você falar, não tem mais jeito mesmo não. Você pode confrontar essa voz, confrontar, e parar de conversar com ela. Parar de conversar, parar de talvez deixar isso sair pela sua boca em conversa com amigos, com amigas, com pessoas. Quando você está lá relaxado, você solta assim, o solteiro fala, amiga, não está fácil não, os homens e tal. E você conta a história de que... Solteiro não tem paz, né? Não tem solteiro não tem um dia de paz, né? Porque os homens, você talvez teve uma experiência com 1, 2 ou 3 homens que deram um mau exemplo para você, e agora os 4 bilhões de homens da face da terra sofrem por causa de 3. Sim ou não? Você generaliza, porque esse é o poder da história, também faz a gente achar que todo mundo é igual.
Não, você não precisa dizer aos homens, está difícil, às mulheres. Não, essa é a história que outros contam. Deixa outros contar essa história. Você conta uma história diferente. Deus está trabalhando em mim, me preparando para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para a pessoa de Deus que Ele já está preparando para a minha vida. Comece a contar uma história diferente para você. E crer nisso. Isso não é autossugestão, autoafirmação. Isso é ligar na terra para que seja ligado no céu. É você concordar, é você dizer para Jesus: sim, eu quero ser curado. Eu não sei como, eu sou paralítico há 38 anos, eu não vejo como que eu vou ser, mas se o Senhor está perguntando, é porque o Senhor diz que eu posso. Então eu concordo, eu creio. É isso que significa você mudar essa voz, você concordar com o que Deus está falando com você. Amém? Comece a mudar a história que você conta para você. E mesmo que o fato, a verdade seja triste e ruim, você não precisa interpretar aquilo como algo triste e ruim. Porque veja como Deus nos fez. Quais as histórias que a gente mais admira? Não é de pessoas que superaram grandes lutas, grandes problemas e desafios? Sim ou não? Se um filho de um milionário chegar para você e falar assim: olha, eu comecei uma empresa, minha empresa virou um grande sucesso. Legal. Mas se um filho de um mendigo, nasceu na lata do lixo na rua, viveu na rua até os 30 anos de idade, nunca foi para a escola, de repente chega para você e fala assim: olha, eu sou milionário hoje, mas eu comecei assim, 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 assim. Você ia ficar assim: me conta como isso aconteceu. Sim ou não? Você quer saber por quê? Porque ele venceu o passado dele, ele venceu as dificuldades. Então, meu amigo, minha amiga, as suas maiores tristezas são o melhor material para você escrever uma história de sucesso. Quanto mais duro e triste tenha sido, melhor o roteiro. E a roteirista aqui não me deixa mentir. É ou não é verdade? Qualquer escritor vai contar isso para você, vai dizer isso para você. Para o personagem, a pessoa se identificar com ele, ele tem que sofrer bastante. Sim ou não? Bastante mesmo. Tem que sofrer. Quanto mais sofre o personagem, mais você fica... mais legal dele. A história. Mais legal. E mais você torce por ele. Mais você fica: puxa, e agora vai. Mas você sabe que só lá no final. É ou não é verdade? Então, meu amigo, minha amiga, você pode ser esse personagem. Então não fique triste, não fique: meu passado, minha tristeza. Não, pega isso e fala assim: ó Deus, agora eu entendi que isso tudo me aconteceu para eu dar um grande testemunho, para eu arrebentar. Quando eu contar o meu testemunho, eu vou ajudar muita gente. É isso que você tem que crer. E não ficar falando: olha só, por que isso me aconteceu? Porque não seja esse tipo de autor zangão, triste. Não, seja o autor que dá inspiração, que vai trazer inspiração para outras pessoas. Esse é o poder que Deus nos deu. Ele nos deu esse poder de mudar. Você determina o que você quer, quem você quer ser, que tipo de mulher você quer ser, que tipo de homem você quer ser, que tipo de casamento você quer ter. É você que determina. Deus, ele se limita, na verdade, a você, nesse sentido. Porque aí é que você usa a sua fé. Quando você não determina, você não diz: não, eu quero isso. Então, como o paralítico, né? Jesus teve que ignorar o que ele falou para curar ele. Porque se fosse contar com a fé do paralítico, não havia nenhuma fé ali. E muitas vezes você está aqui na igreja, você vem e você está como paralítico, você não está usando a sua fé. Deus quer usar a sua fé para abençoar você, para transformar a sua vida, para dar para você a vida que Ele idealizou para a gente quando Ele nos criou. Mas Ele precisa da sua fé.
E a fé começa aqui, ó. Começa na sua mente. É o que você determina aqui. O que eu penso é o que eu vou fazer. O que eu determino para onde eu olho, é para onde eu vou. Quer dizer, tudo começa na gente. Por isso que é tão poderoso isso, porque você vê que você pode ser quem você quer ser através da fé. Então, você pode ter tido uma péssima infância, sofrido todo tipo de abuso, mas você pode determinar quem você quer ser. Você não precisa ser resultado dos abusos e tudo que você sofreu. Você não precisa. Muitas pessoas continuam aquele abuso através do comportamento da vida que escolheram. Com o personagem. Eu sou uma pessoa que passou por abuso na minha infância. Então eu estou estragada. Ela é a personagem dela, a protagonista nessa história, está estragada. Ela determinou isso. Ela determinou. Mas se ela decidir, não, eu não sou o resultado daquilo lá. Aquilo foi horrível, eu não quero isso para ninguém, mas eu não vou ser resultado disso. Eu não vou ser o que outras pessoas quiseram fazer de mim. Eu não vou ser. Eu vou ser o que eu quero. Isso que é empoderamento. Isso sim é empoderamento. E eu vou chamar você agora como Jesus chamou aquele paralítico. Talvez você esteja aí na beira do seu tanque, da lenda da sua vida, da história que você vem se contando, que outros contaram para você, esperando um anjo descer e sacudir as águas, mas nunca chega a sua vez. Jesus está aqui agora perguntando para você que tem um passado aí, seja de 38 anos, seja de 10 anos, 50, não sei quantos anos. Você tem um passado aí pesado, que tem pesado na sua história. Jesus está perguntando para você aqui agora, você quer ser transformado? Quer? Então vem para cá. Chega aqui na frente.